Bronzin é uma família vêneta da província de Veneza, da comune de San Michele al Tagliamento. O nome Bronzin deriva do substantivo vêneto bronzo, que significa bronze ou metal. A forma diminutiva ou afetiva Bronzin pode ter sido usada originalmente como apelido. Na língua vêneta, o sufixo in é usado como diminutivo ou até como marcador de afeto ou familiaridade. Assim, Bronzin pode ter significado em um apelido artesanal, um trabalhador do bronze, como fundidor ou ferreiro especializado. O calor da forja acordava Jacopo antes mesmo do sino da igreja de San Rocco. Ele conhecia o som do metal derretendo como quem ouve o próprio sangue correndo nas veias. Desde menino ajudava o pai Matteo no ofício de ferreiro, mas foi no bronze, mais dócil, mais nobre, que encontrou sua vocação. Bronzeava-se ao fogo e ao sol, e por isso os camponeses da vila o chamavam de Bronzin, o bronzeado ou do bronze, uma alcunha que o seguia como sombra. Dolo era uma vila movimentada, atravessada pelas águas do Brenta. De um lado, os interesses da poderosa Pádua, governada pelos da Carrara. Do outro, os espiões e comerciantes de Veneza, que avançavam sobre as comunas da terra firme com promessas de paz e proteção, quando não com ameaças e espadas. Os artesãos eram os primeiros a sentir os ventos da guerra. Um boato corria entre as tavernas. Francesco da Carrara, o senhor de Pádua, preparava uma nova ofensiva contra Veneza. As comunas do interior estavam sendo obrigadas a tomar partido, e a posição de Dolo era delicada, entre a lâmina de Pádua e a maré de Veneza. Jacopo, embora homem do ofício, não era indiferente à política. Em seu íntimo desconfiava dos senhores paduanos, cuja justiça se dobrava sempre ao ouro. Havia escutado histórias de venezianos protegendo vilas da pilhagem, reconstruindo pontes e respeitando contratos, coisa rara nos dias de feudos e traidores, mas escolher um lado era perigoso. Certa tarde, chegaram 2 cavaleiros com brasões da casa da Carrara. Procuravam fundidores. Queriam que Jacopo e seus ajudantes produzissem bocais de canhão e peças de artilharia para reforçar a defesa de Castelfranco Veneto. Traziam consigo blocos de bronze e um prazo apertado. Não aceitar significava traição. Aceitar significava compactuar com um senhor que ele já desprezava. Foi então que Jacopo fez o que poucos fariam, aceitou o contrato e o sabotou. Nos moldes secretos da sua forja, refez o desenho das peças, enfraquecendo-as por dentro. Com parte do bronze, forjou outras peças, estas sólidas, poderosas, e entregou-as secretamente a um mercador de mestre ligado aos venezianos. A operação foi silenciosa, mas perigosa. Um aprendiz seu, temendo represálias, denunciou a traição a um soldado padovano. Jacopo, ao ouvir rumores de que seria preso e torturado, fugiu durante a noite com a esposa e os 2 filhos pequenos, levando apenas as ferramentas, uma mula e os moldes que desenhara à mão. Foi acolhido em Mestre, onde apresentou-se às autoridades venezianas, entregou os moldes, as peças sobressalentes e os nomes dos nobres paduanos envolvidos. Como recompensa, recebeu o que poucos artesãos da terra firme podiam sonhar: a Carta de Cidadania Veneziana. O documento trazia a inscrição: Jacopo Bronzin, fundidor leal à Serenissima. Jacopo não regressou mais a Dolo. Instalou-se na ilha de Murano, onde passou a trabalhar com bronze e vidro para os arsenais e igrejas. Seus filhos aprenderam o ofício e mantiveram o nome Bronzin, não como apelido, mas como sobrenome de família. Durante décadas, os Bronzin estiveram associados à produção de peças ornamentais para catedrais, navios e edifícios públicos de Veneza. Muitos continuaram a servir à República como artífices e técnicos, discretos, fiéis, invisíveis nos livros de história, mas presentes nas fundações do poder.
Esse é o vídeo da família Brunzin, história encomendada por Dante Brunzin.